E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Kim e hoje é a live 2 para Enem de tirar dúvidas sobre física, química e matemática. Então, da mesma forma que foi a live da semana passada, a gente vai resolvendo questões, né, do Enem. Estou resolvendo do Enem 2021, mas se você quiser a qualquer momento mandar sua dúvida aí no chat, fica à vontade, fala assim: "Ah, eu queria que você fizesse a questão tal da prova de tal ano". Então, você pode explicar tal matéria? Você só falar que eu pauso um pouco a resolução aqui que eu preparei e a gente explica e tira as dúvidas de vocês, beleza? Então, fiquem à vontade aí para usar o chat e vamos lá. Vamos começar pela questão número 103, foi onde a gente parou da última vez. Mais uma questão de química orgânica, que nem eu tinha falado antes, é uma matéria que cai muito, química orgânica. Então, nessa última semana, eu sei que o pessoal está aí mais preocupado hoje com ciências humanas, né, e língua portuguesa, até porque a prova é amanhã, mas se você estiver vendo o vídeo, né, ou aqui a live, se você quiser escolher uma matéria de química para revisar para a próxima semana, química orgânica é uma boa escolha. Então vamos lá, vamos ler aqui o que diz essa questão 103. A icterícia, popularmente conhecida por amarelão, é uma patologia frequente em recém-nascidos. Mas aí você suspeita para falar, né? É, então, ó, com isso, ó, vamos lá. A icterícia, popularmente conhecida por amarelão, é uma patologia frequente em recém-nascidos. Um bebê com icterícia não consegue metabolizar e excretar de forma eficiente a bilirrubina. Com isso, o aumento dessa substância deixa-o com a pele amarelada. A fototerapia é um tratamento da icterícia neonatal, que consiste na irradiação de luz no bebê. Na presença de luz, a bilirrubina é convertida no seu isômero lumirrubina, que, por ser mais solúvel em água, é excretada pela bile ou pela urina. A imagem ilustra o que ocorre nesse tratamento. Aí tem aqui, né, joga a luz na bilirrubina, que é essa cadeia que está aqui, né, e ela se torna lumirrubina, que de acordo com o problema é um isômero. O que é um isômero? Um isômero é um composto que tem mesma fórmula molecular. Então, ó, vou botar aqui, isômero. Ele tem mesma fórmula né? Aí no caso aqui ele teria que contar os carbonos. Então tem o mesmo número de carbonos, o mesmo número de hidrogênios, o mesmo número de nitrogênios, o mesmo número de oxigênios, porém uma cadeia diferente, né? É uma organização diferente. Só que essa organização ela pode acarretar de diversas formas. Vou botar aqui, organização molecular diferente. E aí, essa organização ela pode se dar de diversas formas. Ela pode ser uma isomeria de função, por exemplo, que essa alteração na organização molecular vai fazer com que o novo composto se torne uma nova, tenha outra função orgânica, né? Por exemplo, eu tenho um composto que era sei lá, um ácido carboxílico, só que aí quando ele tem um isômero que a ligação dupla com o oxigênio lá faz ele virar um éter, uma acetona, sei lá. Alguma coisa do tipo. Acho que é o éter ou é o éter que tem a ligação dupla do oxigênio no meio da cadeia. E esse problema aqui, ó, ele está falando assim, ó, na fototerapia a luz provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero. Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa ver é se as duas cadeias são exatamente iguais. Como assim?
Olha só, a gente pode notar aqui algumas diferenças de um desenho para o outro. Aqui, ó. Olha esse pedaço aqui. E olha esse pedaço aqui. Além disso, a gente tem o seguinte, ó. Aqui aparece essa cadeia fechada e aqui a cadeia está aberta. Então houve uma alteração de cadeia carbônica. A função mudou? Não. Como que eu sei que a função não mudou? Por causa da nomenclatura. Ó. Quando a nomenclatura muda, se mudasse de função, esse sufixo ina aqui, que provavelmente vem de alguma amina, alguma coisa assim, ele mudaria. Ele viraria terminaria em ol, por exemplo, se fosse um ácido, um álcool, terminaria em ano, se fosse um hidrocarboneto, uma coisa, esse tipo de mudança de função carbônica, né? Então, aqui, ó, a única alteração que a gente tem é a alteração de cadeia. Então, essa isomeria é uma isomeria de cadeia. Letra C. Isomeria é um tópico que, assim, você tem que tomar muito cuidado com a análise da questão. Às vezes, um detalhezinho que você deixa passar pode acarretar em você cometer um errinho besta, às vezes. Aqui, ó, por exemplo, a gente pode falar o seguinte. O que é a isomeria ótica? A isomeria ótica, ela é aquela isomeria que os compostos é como se eles estivessem olhando para o espelho, né? É como se você botasse aqui, ó, no meio dos dois aqui, um espelho, e aí ele ficaria exatamente igual um ao outro. Não é o caso. A gente já vê aqui, ó, apesar de começar a parte de baixo aqui igual, ó, aqui tá diferente. Então não é isomeria ótica. Isomeria funcional significa que o que troca? Troca a função. Aqui não mudou a função, a gente falou disso, então não é. Isomeria de posição. Isomeria de posição, ela acontece quando algum radical, alguma coisa assim, algum radical que eu digo que não seja que não seja hidrogênio, que nem foi aqui, né? Quando, por exemplo, é comum a gente ter isso quando tem aqueles radicais metil, etil. Se ele mudar de posição, né, que aí fica 2-metil alguma coisa, aí muda, é o mesmo composto com a mesma fórmula, só que ele vai para posição diferente. Ele vai virar 3-metil e o nome da cadeia. Isso significa que foi alterada a posição de alguma coisa. Então seria isomeria de posição. E a isomeria geométrica, ela tem a ver com a geometria da molécula. Né? Que a isomeria, que também é chamada de cis-trans, né? E ela como é que eu vou... Como é que é? Essa aqui eu não lembro. Acho que tem algo a ver quando tem os ligantes do mesmo lado, os ligantes em lados opostos. Mas não é o caso aqui. Bom, então, ó. Ei, Amanda, tudo bem? Ó, então, vou lembrar aí, se você estiver vendo aí depois aí o vídeo no YouTube ou estiver vendo o VOD aqui na Twitch, não esquece de seguir o canal, de deixar aí, se você estiver no YouTube, deixa nos comentários aí se você tiver alguma dúvida, e se você estiver assistindo aqui na Twitch, pode usar o chat para postar suas dúvidas, para
pedir alguma questão ou para pedir para explicar alguma matéria. Beleza? Então vamos seguir. Amanda quer distância de física. Vamos lá. Deixa eu pegar a próxima questão aqui. A próxima questão, inclusive, é de física. Pronto. Tá aí. Questão 104. Lembrando, se tiver alguma dúvida, pode deixar aí no chat, se você estiver vendo aí na Twitch. Se você tá vendo depois no YouTube, pode deixar suas dúvidas aí nos comentários. Lembrando que tem ainda a terceira parte, que vai ser na véspera da prova de Ciências da Natureza, no dia 20. Né? A prova é dia 20, no dia 19, no sábado, dia 19, às 2 horas. Vai ter outra live como essa, onde a gente vai continuar tirando dúvida de quem quiser. Depois o vídeo vai para o YouTube também, para ajudar quem precisar. Beleza? Então, vamos lá. Questão 104. Analisando a ficha técnica de um automóvel popular, verificam-se algumas características em relação ao seu desempenho. Considerando o mesmo automóvel em duas versões, uma delas funcionando a álcool e a outra a gasolina, tem-se os dados apresentados no quadro em relação ao desempenho de cada motor. Parâmetro: aceleração. Aí tem aqui motor a gasolina de 0 a 100 em 3,4 segundos e motor a álcool de 0 a 100 km por hora em 12,9 segundos. E velocidade máxima, o da gasolina 165 km por hora e o a álcool 163 km por hora. Considerando desprezível a resistência do ar, qual versão apresenta a maior potência? Bom, qual que é a definição de potência? A potência mecânica ela é definida como sendo energia sobre tempo. Então, um motor mais potente é aquele que produz mais energia em menos tempo. Ou a mesma quantidade de energia, né, que o outro em menos tempo. Qual que é a forma de energia que o carro usa? A única energia associada à velocidade, ó, é a energia cinética. A energia cinética depende diretamente da velocidade. E aí, olha o que essa tabela diz pra gente. Essa tabela, ela diz que os dois carros fazem de 0 a 100, ou seja, eles atingem a mesma energia cinética. O a gasolina em 13,4 segundos e o álcool em 12,9. Então, ó, como eles produzem a mesma quantidade de energia, por que a mesma energia? Porque, ó, o esforço, né, que o motor do carro está fazendo é para levar o carro à mesma velocidade, 100 km por hora. Então, como lembra que a energia cinética a gente calcula com essa fórmula aqui, ó. Então a energia cinética depende da massa do carro e da velocidade. Só isso. É o mesmo carro com motores diferentes. Aliás, duas versões diferentes do mesmo carro. Então a massa é a mesma, a única coisa que vai mudar é a velocidade. E no caso aqui, nem isso muda. As duas tabelas falam que o carro vai de 0 a 100. Essa parte da velocidade máxima aqui, ó, isso não serve para nada. É só para enganar você que está tentando fazer a questão.
quando ele fala a partir do momento que ele fala de potência, você tem que usar a informação que está associada ao tempo. Então, a velocidade que os dois atingem aqui, ó, nessa linha em que ele compara em relação ao tempo, é a mesma. Então, mesma energia. E a gente quer o cara que vai... Quem vai ser o cara mais potente? O cara que fizer em menos tempo. Então, ó, menos tempo, mais potência. Então, quem fez em menos tempo foi o motor a álcool. Então, o motor a álcool é mais potente. Aí vamos ler as alternativas agora. Letra A. Como a versão a gasolina consegue maior aceleração, esta é a que desenvolve maior potência. Não. A gente acabou de ver que é o motor a álcool que desenvolve mais potência. B. Como a versão a gasolina atinge o maior valor de energia cinética, esta é a que desenvolve maior potência. Não. A gente também viu que não. Como a versão a álcool apresenta maior taxa de variação da energia cinética, esta é a que desenvolve a maior potência. É essa aqui mesmo. O que é essa taxa de variação? Essa taxa de variação que ele está dizendo aqui é justamente a variação da energia com o tempo, que é a potência. Então, ó, ele apresenta uma variação de energia cinética quando ele vai de 0 a 100 km por hora em um tempo de 12,9 segundos. É essa taxa de variação que ele está dizendo aqui. Aliás, né? Esse aqui é a única alternativa que fala que o motor a álcool é o mais potente. Né? Então, resposta letra C. Então, lembrando aí, ó, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, quem está assistindo aí, pode ficar à vontade para botar no chat aí. Perguntar. Se você está vendo no YouTube, pode deixar nos comentários as dúvidas. Se você está vendo o vídeo depois, beleza? Então, é isso. Enquanto isso, ó, fique à vontade aí para deixar as dúvidas aí, enquanto eu pego a próxima questão. Ó, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou botar assim, porque essa questão aqui é muito grande. Aí para poder mostrar tudo fica complicado. Então a gente vai ler o enunciado e depois a gente vai passar uma por uma das questões, das alternativas, perdão. Então, é o seguinte. A 105 fala assim. Um garoto precisa montar um circuito que acenda 3 lâmpadas de cores diferentes. Uma de cada vez. Ele dispõe das lâmpadas, de fios, uma bateria e 2 interruptores como ilustrado, junto com o seu símbolo de 3 pontos. Quando esse interruptor fecha AB, abre BC. E vice-versa. O garoto fez 5 circuitos elétricos usando os 2 interruptores, mas apenas um satisfaz a sua necessidade. Esse circuito é representado por... Então, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver um circuito que consiga ligar uma lâmpada de cada vez, ou seja, 2 lâmpadas não podem ligar ao mesmo tempo. Então, como é que a gente vai resolver isso? A gente vai testar um por um.
que aqui não tem conta. Aqui o que você tem que testar é a continuidade do circuito. O que é isso? Ó? Vamos usar a letra A aqui de exemplo. Vou pegar aqui, ó. Nessa letra A, o que a gente quer? A gente quer que em um determinado momento, em cada... Boa tarde, seja bem-vindo aí à live. Pode ficar à vontade aí para deixar aí qualquer dúvida. Que é para isso mesmo que nós estamos aqui. Então, ó, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai testar o que vai acontecer com a corrente elétrica. A corrente elétrica, ela sai daqui e ela vai passar pelo caminho que tiver como ela dar a volta. Ó. Do jeito que está aberto aqui, ó, a corrente vai vir, vai passar pelo vermelho aqui, mas não vai chegar a lugar nenhum. E se eu mudar a posição da chave? Por exemplo, se eu ligar a chave aqui, ó. Se eu ligar a chave aqui no vermelho, ele vai vir, vai passar no azul, vai acender o azul. E se a chave estiver ligada, deixa eu pegar outra cor aqui. Se estiver ligada aqui, ó, onde eu marquei com verde. Aí não vai ter, a corrente não vai nem entrar, vai entrar, aliás, aqui no A, no verde, né? Mas não vai ter como sair. Então essa letra A não é a resposta. Por quê? Porque eu não consigo fazer o que o problema pede. Eu não consigo, em cada uma dessas posições, eu não consigo ligar as lâmpadas de forma independente. As lâmpadas ficam desligadas, todas elas. Estou procurando forma de conseguir focar em algo produtivo, mais especificamente estudar para amanhã, mas a ansiedade me tira a atenção. Mas é normal, quando a gente chega na véspera da prova, a gente acaba ficando meio ansioso mesmo. É assim mesmo. Infelizmente, nossa mente não contribui, não. Mas vai dar tudo certo. Isso aí, você tem que se esforçar. Você está tentando procurar uma maneira de fazer alguma coisa útil. E é esse aí que é o caminho. Então fica aqui com a gente aqui, que aí pelo menos você vai revisando aí a parte de ciências. E pode, se você quiser, se você não entender qualquer coisa que a gente está fazendo aqui na resolução, pode ficar à vontade aí para perguntar, beleza? Fique à vontade. Seguinte, ó, na B o que a gente vai testar, ó? Corrente vai sair daqui. Aí, ó, vou considerar a primeira ligação. A primeira ligação é assim, né, ó. Aí, a corrente vai vir aqui, vai entrar no verde e vai passar para o azul. Ou seja, eu vou acender duas lâmpadas ao mesmo tempo. Então, não é o que a gente está procurando. O que a gente quer? Uma lâmpada de cada vez, independente. Então, vamos voltar lá para cima. Agora vamos testar a letra C. Aqui. Vamos lá, ó. Então, se eu ligar assim, ó, que nem tá no verde aqui, a corrente vai vir para cá, vai passar aqui no verde, vai passar no azul e vai sair. Então, não vale a pena. Por quê? Porque duas lâmpadas acesas ao mesmo tempo. Não é o que a gente quer. Agora, letra D. Ó, se eu conectar aqui, ó, AB com BC, a gente vai ter, ó, vai ligar aqui no verde, vai passar. Aqui, ó,
Se ela passar aqui no azul, o que vai acontecer? Ó? Ela vai vir no B. Deixa eu desenhar esse negócio melhor aqui. Né? E o que acontece? Ó? Você vai ligar aqui BC e BC, por exemplo. Você vai ligar o azul. Vai vir aqui e vai passar no azul. Aí, eu posso fazer assim, ó. Eu posso ligar AB e BC. Aí ela vai vir, ó, vermelho e não vai ligar o verde. Legal que eu tô fazendo com as cores tudo trocadas, né? Agora que eu vi. Mas tá bom. Deu pra entender. Eu acho. E eu posso ligar a B aqui e não ligar nada aqui, deixar ele em aberto. Aí eu vou ter só o verde. Então a resposta aqui é a letra D. Aqui não tem nada de matéria a não ser você entender que a corrente elétrica ela vai passar por onde ela puder. Então você só tem que seguir o caminho mesmo da bateria até por onde os fios passarem. E aí ver se atende o que o enunciado pede. O que o enunciado queria? O enunciado queria que ele conseguisse acender uma lâmpada de cada vez. Então, a gente encontrou isso na letra D. Então, ó, fique à vontade aí para botar as suas dúvidas aí no chat, quem tiver aí, quem puder seguir aí o canal ajuda bastante. Se você estiver vendo depois a gravação no YouTube, pode ficar à vontade também para se inscrever no canal e deixar nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai passar para a próxima. Enquanto eu pego a próxima aqui, fiquem à vontade para deixar qualquer coisa aí no chat. E agora nós vamos para a questão 106. Então, aqui, questão 106, mais uma questão de química. Então, vamos lá. A questão 106, ela fala assim. O emprego de células de combustível a hidrogênio pode ser uma tecnologia adequada ao transporte automotivo. O quadro apresenta características de 5 tecnologias mais proeminentes de células de combustível. Aí tem AFC, temperatura de funcionamento, qual é o eletrólito, as reações que ocorrem nos eletrodos, né? Tem aqui os nomes dos... Tem tudo aqui. A gente vai analisar a tabela baseado no que o problema pedir. Então vamos lá. Ó. Testes operacionais com esse tipo de célula têm indicado que as melhores alternativas para esses veículos são as que operam em baixos níveis de energia térmica, são formadas por membranas de eletrólitos poliméricos e ocorrem em meio ácido. Então aqui, ó, o que a gente tem que olhar? Essa questão aqui, ela nem tem grande coisa de matéria, não. O que a gente tem que olhar? Qual que é o que tem menor energia? Menor temperatura. Menor energia térmica, menor temperatura. Qual que tem a menor temperatura operacional? O PAM. Ele acontece em meio ácido? Acontece. Então, a resposta é a letra C. Isso aqui nem tem muito o que fazer, não tem nem muita matéria. Isso aqui é mais análise de tabela mesmo.
Você olhar o que ele está pedindo, né? Entender qual que é o ponto principal e olhar a tabela. Sem muito mistério. Lembrando aí também, ó, semana que vem vai ter mais uma live dessa antes da prova de Ciências da Natureza, né? A prova de Ciências da Natureza é no domingo que vem, dia 20, domingo da semana que vem, né? E vai ter live no sábado, dia 19, às 14 horas também. Então, se quiser, fica à vontade para seguir a live, se inscreve lá no canal do YouTube também, e deixa suas dúvidas aí. Então, vamos para a próxima. Enquanto eu pego aqui, sintam-se à vontade para usar o chat. Questão agora a 108. Vamos lá. Questão 108. Mais uma questão de química orgânica. Aqui é o seguinte, ó, vamos lá. 108. As águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura. A distinção dessas substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando sua presença mediante a adição de um reagente específico. O hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base de Bronsted-Lowry. O teste positivo será observado com o pesticida Aqui, o que acontece? O que é uma reação ácido-base de Bronsted-Lowry? Apesar de não falar muito disso aqui, né? O que é um ácido, o que é uma base de Bronsted-Lowry, não se fala muito disso, não é comum falar disso no ensino médio, segue o mesmo princípio lá do ácido e base do Arrhenius. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você pegar o hidróxido de sódio, que é o NaOH, e reagir ele com um composto ácido, você vai ter o quê? Você vai ter uma reação de neutralização. Você vai ter sal e água. Além disso, como que funciona essa reação aqui? A gente tem que, na base, esse cara aqui, ó, o OH, ele tem NOx-1, e o ácido ele vai liberar H+. Então você vai ter essa reação aqui, que tem mais um de NOx, e você vai ter essa reação de neutralização. Então, o que o problema quer saber? Ele quer saber qual desses compostos orgânicos tem característica ácida. Aí você vai pensar, pô, função orgânica com ácido só pode ser ácido carboxílico. Só que se você olhar, nenhum dos 5 tem ácidos carboxílicos. Nenhum. Me embolei. Desculpa. Nenhum deles é um ácido carboxílico. Só que tem outra função orgânica que tem comportamento ácido. Eu vou até botar isso aqui, ó. As funções orgânicas que têm comportamento ácido.
são só duas: os ácidos carboxílicos e os fenóis. Então, se não tem ácido carboxílico aqui, por que eu sei que não tem ácido carboxílico? Ácido carboxílico tem a carboxila lá, né? Ligação dupla. Ué. Todo esforço é válido. Qualquer esforço que você fizer vai valer a pena. Mesmo que você não tenha estudado nada antes, qualquer coisinha já te ajuda. E ó, se você for estudar redação, geografia hoje, então vai lá e sábado que vem tem mais aqui, ó, vai ter mais live, aí você volta aqui que aí você vai precisar rever essa parte aqui e a gente vai estar estudando aqui. Ó, falou então, já segue o canal aí da Twitch aí. Obrigado. Segue o canal aí se você puder aí para ajudar então. Valeu. Falou. Bom estudo aí. E boa sorte na prova de amanhã. Então voltando aqui, ó, por que eu sei que não é um ácido, não tem ácido carboxílico nenhum? Porque não tem a carboxila. Começa 14 horas. Que nem hoje começou. Mesmo horário, 14 horas. O ácido carboxílico, ele tem um carbono ligado, tendo uma dupla com oxigênio e uma simples com hidrogênio. Isso aqui acho que carboxila. Hoje tá tensa aqui a parte daqui. Mas isso aqui é o radical carboxílico, não, isso aqui é carboxila. E aí, isso consiste num ácido carboxílico. E aqui não tem nada disso, ó. Aqui não tem, no 1 não tem, no 2 não tem, no 3 também não, nem no 4 nem no 5. Então a gente tem que procurar um fenol. O que é um fenol? O fenol, ele tem um anel aromático. O que é um anel aromático? A gente falou isso na live passada, no sábado passado. Ó. É uma cadeia fechada carbônica com 3 ligações duplas alternadas com ligações simples. E o que é o fenol? O fenol é uma cadeia dessa ligada com uma hidroxila, com um OH. E aí, se a gente olhar aqui, ó, esse carinha aqui tem dois anéis aromáticos ligados com hidroxila. Então, esse cara aqui é um fenol. Então, é esse cara aqui que vai reagir com o hidróxido de sódio e o teste vai dar positivo. Então, ó, o teste será observado com o pesticida 3. Lembrando, né, porque como não tem ácido carboxílico, a gente precisa de uma função orgânica que tenha comportamento ácido, sobra só o fenol. Então, o pesticida 3 é um fenol, por isso ele vai reagir com o hidróxido de sódio, usando essa reação aí de Bronsted-Lowry. Ó, fiquem à vontade aí para deixar suas dúvidas aí. Quem puder, segue aí a live. Se você estiver vendo depois do YouTube, não se esqueça de se inscrever, de deixar suas dúvidas aí nos comentários. Se você vê que eu quiser deixar alguma sugestão, ou se eu tiver cometido algum erro também durante alguma resolução aqui, tiver falado alguma bobagem, pode comentar aqui na live, pode botar no comentário, a gente corrige o que der aí. Na live aqui, se não der para eu corrigir agora, na live da semana que vem eu faço uma correção, não tem problema.
Então vamos lá. Vamos seguir em frente. Enquanto eu pego a próxima aqui, como de costume, vocês podem ficar à vontade aí para usar o chat para deixar suas dúvidas aí. Com relação à questão, se quiser pedir alguma questão específica de alguma prova específica, se quiser se quiser também pedir que eu explique alguma matéria em especial, pode pedir que eu explique, não tem problema nenhum. Então vamos lá, agora nós vamos para olha, a 109 eu vou fazer só para mostrar uma coisa para vocês, que dá para fazer com algumas questões. Ela não é a primeira questão desse tipo. A questão deixa eu ver aqui. A questão 107 também dá para fazer desse jeito, dessa prova aqui. Isso é uma coisa comum. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar essa questão 109 aqui. Vamos lá. Ó, a 109 fala assim, ó. Com o aumento da população de suínos no Brasil, torna-se necessária a adoção de métodos para reduzir o potencial poluidor dos resíduos dessa agroindústria, uma vez que, comparativamente ao esgoto doméstico, os dejetos suínos são 200 vezes mais poluentes. Sendo assim, a utilização desses resíduos como matéria-prima na obtenção de combustíveis é uma alternativa que permite diversificar a matriz energética nacional, ao mesmo tempo em que parte dos recursos hídricos do país são preservados. O biocombustível a que se refere o texto é o... Então, seguinte, essa questão aqui, ela não tem nenhuma informação de cara assim que você pode pensar, pô, isso aqui é de tal matéria, isso aqui claro, fala sobre energia, fontes de energia sustentáveis e tal, mas tem uns compostos orgânicos aqui citados nas respostas que são usados como combustível, mas que a gente não sabe muito sobre eles. E aí é o seguinte, o que acontece? A gente pode fazer essa questão por eliminação. Primeiro, biocombustível, então o etanol. O etanol a gente sabe que não é. Por que o etanol não é? Etanol é produzido a partir da cana-de-açúcar. Então, não tem como... você não consegue tirar álcool, etanol, de dejeto de porco. Então, elimina. Biogás. Essa aqui é possível, né? Biogás. Vou deixar ela marcada aqui, ó. Butano. Butano é o gás de cozinha. Butano e propano são componentes do gás de cozinha. E você não consegue usar dejeto de porco para fazer gás de cozinha. Então, elimina aí. Já eliminamos a A e já eliminamos a C. O biodiesel é feito a partir de óleos vegetais. Então, também não. Eliminamos aqui. Metanol. O metanol, assim como o etanol, ele é um álcool que é produzido de outras maneiras que não a partir de dejetos. É claro que os dejetos eles liberam metano, que é um gás. Aqui ele está querendo um biocombustível que não é o e aqui ele botou metanol. Então não é esse cara aqui. Esse aqui é um composto diferente. Então a única resposta plausível é a letra B, é o biogás. Tem algumas questões na prova que são assim, dá para você fazer por eliminação. Então, na maioria das vezes, essas questões que dá para fazer por eliminação são questões que, se você estiver nervoso, se você estiver muito ansioso na hora da prova, você vai olhar e vai falar, pô, eu não tenho noção do que é isso aqui. Eu não sei nem por onde começar, porque aqui você vai fazer o quê? Se você estiver nervoso, você fala, pô, não tem como fazer conta, não tem cadeia carbônica, não tem nada para olhar.
o enunciado não falou nada sobre a composição Você vai ficar perdido. Na maioria das vezes, essa dica é importante, ó. Na maioria das vezes, quando você tem uma questão assim, que fala alguma coisa, mas ela não te dá informação nenhuma relevante para a resposta, ou quase nenhuma informação, né? É porque essa questão vai dar para você fazer por eliminação. Então, essa é uma dica importantíssima para quem vai fazer. Então, vamos para a próxima. Agora a gente vai fazer a questão de física, questão 111 da prova de 2021. Então, eu vou pegar aqui pra gente. Enquanto isso, fiquem à vontade aí para comentar qualquer coisa. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Vamos lá. Essa aqui é um pouquinho grande o texto, mas ela é tranquilinha. Essa questão aqui não tem mistério, não. A gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar aproximado aqui e depois a gente desce para ler o resto do texto. Ok? Então vamos lá. Questão 111. Deixa eu ver aqui se tem algum... pouca coisa de perda. Tá, beleza. Então vamos lá. A 111 fala assim, ó. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região de Mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela a energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há uma condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de Mananciais. A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Vamos continuar aqui embaixo. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor. Entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Esses mecanismos são, respectivamente... Aí ele tem aqui. Então vamos avaliar o que está acontecendo aqui nessa figura. Ó. O que acontece aqui? O Sol, ele vai mandar... Ele está irradiando energia aqui. Ó. Ele faz... O Sol transmite energia para a Terra por irradiação. Então... Aí o Sol vai aquecer o chão aqui embaixo. Vai ficar tudo... Aqui o monte de concreto que tem aqui vai ficar quente, né? O asfalto aqui vai ficar tudo quente. O ar na região próxima à cidade vai aquecer. E o que acontece com o ar quente? O ar quente sobe, formando o que a gente chama de corrente de convecção. Convecção, faltou um C aqui. Convecção. Então, e aí, essa corrente de convecção vai entrar em contato com a brisa marítima, vai aquecer ela e aí vai causar as chuvas. Então, quais são os 2 processos que a gente tem aqui? Irradiação e convecção. Que são os que estão no item A. Então, a resposta à letra A. Como que eu sei que isso aqui é irradiação e convecção? Primeiro, o Sol, o meio que o Sol... Falou de transmissão de energia, de calor vindo do Sol, é irradiação. O Sol transmite calor por irradiação. Se não fosse por esse modo, o calor do Sol não chegaria na Terra. Outra coisa, quando falou de brisa, fala de ar, corrente de ar. Ó, líquidos e gases sofrem
convecção. Tá difícil, é a segunda vez que eu escrevo convecção errado. Convecção. O ar é um líquido. O ar é um gás. Então, ele vai sofrer convecção. Que é outra forma de troca de calor, que ele botou aqui, por exemplo, na letra C, a condução, ela é uma característica dos... Putz, hoje tá difícil, hein? Dos sólidos. Os sólidos realizam condução. Fiquem à vontade aí para botar. Se não entendeu a explicação, pode avisar aí. Eu explico de novo, não tem problema. Se quiser pedir alguma questão, pode pedir. Se quiser. Se quiser pedir para resolver, para explicar algum assunto em especial, também pode pedir, não tem problema. Não se esqueça, né, de seguir aí o canal, se inscrever no canal de aula lá no YouTube. Tem aqui embaixo, aqui na descrição, aqui sobre o canal da Twitch, tem lá um link para o meu canal de aula. Esse vídeo aqui vai para lá depois. Então vamos para o próximo. O próximo é o 112. 112 eu vou ter que pegar ele em duas partes. Tá? Vamos lá, vamos pro próximo. Vou pegar outra parte aqui. Para a gente poder continuar. Então, ó, a questão é essa aqui. Ó. (112). No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, dois colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos, e um tentava convencer o outro de que tinha razão. Colega A. O corpo pesado cai mais rápido que o menos pesado quando largado de uma mesma altura. Eu provo largando uma pedra em uma rolha. A pedra chega antes. Pronto, está provado. Colega B. Eu não acho. Peguei uma folha de papel esticada e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como que isso é possível? Se era a mesma folha de papel, devia cair do mesmo jeito. Tem que ter outra explicação. O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é... Bom, o que acontece aqui? Nesse caso aqui, desse cara aqui. A chave da resposta está na fala desse cara aqui. Ó. Aí ele fala que ele pegou uma folha de papel e deixou cair. O que é que faz a folha de papel cair mais devagar quando ela está assim do que quando ela está amassada? É o ar que tem aqui. O ar, ele vai resistir à pressão que o papel vai fazer em cima dele. Como a área da folha aqui é uma área bem maior, né, do que quando está aqui, ela vai cair mais devagar. Então, o que explica essa diferença na queda dos corpos é a resistência do ar. Até um vídeo interessante
no YouTube que mostra, né, esse experimento. Eu posso até, acho que eu consigo até mostrar ele aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrá-lo aqui. Que mostra o que aconteceria se não tivesse o ar. Aí bota uma bola de boliche e uma pena caindo ao mesmo tempo. Deixa eu... Vai mudar um pouco a tela aí, mas é só porque... Deixa eu ver aqui se vai. Aí, foi. Aí, ó. Então, o que acontece aqui, ó? Aqui a gente tem o seguinte. A gente tem, ó, uma bola de boliche e uma pena. O que vai acontecer? Deixa eu só esperar aqui um pouquinho. Aí. Ó, o que vai acontecer? Quando eu soltar as duas, ó, numa câmara de vácuo onde não tem ar, espera-se que as duas caiam juntas. E é exatamente isso que acontece. Ó. Vamos ver o vídeo. Aí. Quando não tem ar, as duas caem exatamente juntas. Esse vídeo é muito doido. Então, tá aí o vídeo que a gente falou, né, sobre a diferença das quedas, e é justamente a resistência do ar que causa essa diferença, né? Se tivesse ar nessa câmera do vídeo que a gente viu, as penas demorariam muito mais a cair do que a bola de boliche, por conta da resistência do ar. Então vamos para a próxima. Eu também acho esse vídeo bem legal. A primeira vez que eu vi ele, eu confesso que eu fiquei meio besta, assim, que eu nunca tinha visto, né? A gente fala, a gente acredita que cai junto, mas ver são outros 500, né? Ver o negócio acontecendo. Então vamos para a próxima. A próxima é a 113. Lembrando aí, ó, se você estiver vendo esse vídeo aí no YouTube depois, pode ficar à vontade de deixar nos comentários aí suas dúvidas. Pode deixar pedido também para a próxima live, se você quiser pedir alguma coisa antes do dia 20 do 11, antes do dia 19 do 11, que é sábado que vem. Você botar no comentário do YouTube, eu vou anotar para fazer na próxima live. Lembrando, ó, dia 19, no sábado que vem, às 14 horas, vai ter mais uma live dessa daqui. Ó, essa aqui vai ser a última questão que eu vou fazer hoje, porque eu sei que hoje tem muita gente que está esperando a prova de amanhã, que é de ciência da natureza, né, língua portuguesa, e que vai focar mais nisso. Então a gente vai fazer só uma horinha de live hoje, mas aí na semana que vem a gente faz uma live mais longa, né, para poder ajudar aí para a prova de ciência da natureza e matemática. Então vamos lá, vamos para a última de hoje. Questão 113. Mais uma questão de química. Então vamos lá. A obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação dos monossacarídeos formadores da sacarose contida no melaço.
Um desses formadores é a glicose. Ele está falando aqui a fórmula da glicose, ó, C6H12O6, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação química descrita. Então tem aqui a glicose, sofre fermentação e aparece aí o etanol e gás carbônico. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão em etanol, que após sua purificação apresenta densidade igual a 0,80 gramas por ml. O melaço utilizado apresentou 50 quilos de monossacarídeos na forma de glicose. O volume de etanol em litro obtido nesse processo é mais próximo de seguinte. Aqui a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar uma regra de 3. Ele falou que 100 gramas, então a gente vai montar a regra de 3 assim, ó, glicose e etanol. Então o que ele falou? Ele falou que a partir de 100 gramas de glicose se produz cerca de 50 gramas de etanol. E aí ele quer saber quanto que 50 quilos de glicose produzem de álcool, levando em conta que tem 80% só de conversão. Então, ó, eu vou botar aqui 50 mil gramas. Por que 50 mil e não 50? Porque ó, aqui está em gramas e essa informação que ele deu aqui está em quilos. 1 quilo tem 1000 gramas. Então, ó, 1 quilo é igual a 1000 gramas. Então, 50 mil gramas. Aqui eu poderia simplesmente botar X. E aí eu ia calcular. Eu faço a conta, tranquilo. E aí você tem dois caminhos. Você pode resolver assim e depois tirar 80%. Ou você pode botar o 80% aqui direto. Eu acho mais simples de entender fazendo primeiro assim, ó, a regra de 3. Então é isso que a gente vai fazer. Ó. Como que faz a regra de 3? Montou, multiplica cruzado. Então vai ficar 100 vezes x, 100x. 50 mil vezes 50 dá 25, 250 mil, é isso? Não, 2 milhões e 500 mil. Aí passa o 100 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Dividir por 100 é tranquilo, é só cortar os zeros. Então sobrou 25 mil gramas de etanol. Só que é o seguinte, ó, ele falou que tem 80% de conversão. Então tem que calcular 80% de 25 mil. Como é que eu faço isso? 80% de 25 mil. Eu corto um zero daqui com um zero daqui, um zero daqui com um zero daqui, ficou 8 vezes 2.500, 10 mil, 10 não, 10 não, 20 mil gramas. Aí agora, ó, a gente vai, ele quer saber o volume em litros. Eu já tenho a massa em gramas e eu tenho a densidade aqui, ó. Densidade é igual a massa sobre volume. Então, 0,8 é igual a massa, 20 mil, sobre o volume. Completa com aqui embaixo, multiplica cruzado. Vai ficar que o volume é 20 mil dividido por 0,8, que dá 25 mil ml. Só que como ele quer em litros, 25 litros. Resposta letra C.
Então, pessoal, ó, se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários aí do vídeo do YouTube. Semana que vem, nesse mesmo horário, às 14 horas, começa a última live, a véspera da prova de Ciência da Natureza, então não perca. Já segue aqui o canal aqui da Twitch. Se você está vendo pelo YouTube, o link vai estar na descrição do vídeo. Segue lá o canal. Apesar de eu fazer vídeo de gameplay durante a semana, no sábado especificamente eu vou fazer essa live. Então, segue o canal para você receber a notificação no sábado de quando começar. Tá certo? Não se esqueça de se inscrever em tudo que der aí. Se quiser, pode me seguir nas redes sociais, também estão na descrição. É isso. Até sábado que vem, pessoal. E tchau.